Olá, alunos da oitava série A, do Colégio Sacramentinas. Eu sou Sandra Brasil, e está começando o programa História Sem Limites. O tema de hoje é a Guerra Fria. Vamos ao vivo para uma rua de Nova York, onde a nossa repórter está ao vivo. Olá, eu sou Marina Buarque e estou direto de Nova York, ao vivo, entrevistando a historiadora Maura Peixoto. Maura, você pode nos explicar o que é Guerra Fria? Bom dia a todos. Quando ouvimos a palavra guerra, logo nos lembramos das duas guerras mundiais, com bombas, mortes, destruição em massa. Nesse episódio, aconteceu uma guerra não declarada entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Conte mais detalhes sobre como aconteceu. Após a Segunda Guerra Mundial, onde os USA eram aliados, esses países juntamente com a Inglaterra, reuniram-se na Conferência de Yalta, na União Soviética, para decidir o destino do mundo pós-guerra. Eles decidiram dividir a Alemanha entre os vencedores da guerra, Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Os Estados Unidos e os outros países capitalistas formaram a Alemanha Ocidental, e a URSS ficou com a Alemanha Oriental, virando assim dois países diferentes. Berlim foi dividida ao meio. A Alemanha Ocidental se desenvolveu bastante, o que atraiu parte dos moradores da parte oriental. Revoltada, a União Soviética construiu o Muro de Berlim, separando fisicamente as duas partes da cidade. E qual foi o estopim para essa guerra? O chefe inglês Winston Churchill chamou os países ocidentais contra a União Soviética. Depois disso, os Estados Unidos anunciaram o Plano Marshall, que era um programa de ajuda às nações capitalistas europeus. Já os soviéticos responderam criando a Cominform, com o objetivo de coordenar o comunismo no mundo. Em 1949 os americanos, juntamente com o Canadá e a Europa Ocidental, firmaram o tratado que criou a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os soviéticos reagiram criando o Pacto de Varsóvia. Veja o mapa. Os EUA entraram numa grande corrida armamentista. Em 1949 os dois já tinham a bomba atômica. Qual foi o auge da guerra? Foi a Guerra da Coreia. O país foi ocupado por americanos e soviéticos, e assim dividido ao meio. Coreia do Norte, que era soviética, e Coreia do Sul, que era norte-americana. Depois de muitas batalhas o país foi dividido em dois. A guerra foi bem sangrenta. 4,5 milhões de pessoas mortas. Muito obrigado pela entrevista. Vamos de volta aos estúdios. Agora vamos ver algumas fotos que mostram o que aconteceu durante a Guerra Fria. A Guerra Fria nada mais é que a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e a extinção da União Soviética, 1991. Uma parte dos historiadores defende que esta foi uma disputa entre o capitalismo, representado pelos EUA, e o socialismo, defendido pela União Soviética, URSS. Entretanto, esta caracterização só pode ser considerada válida com uma série de restrições apenas para o período do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, até a década de 1950. Logo após, nos anos 1960, o bloco socialista se dividiu e durante as décadas de 1970 e 1980, a China comunista se aliou aos Estados Unidos na disputa contra a União Soviética.
Além disso, muitas das disputas regionais envolveram estados capitalistas, como os Estados Unidos contra diversas potências locais mais nacionalistas. É chamada fria porque não houve uma guerra direta entre superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear. A corrida pela construção de um grande arsenal de armas nucleares foi central durante a primeira metade da Guerra Fria, estabilizando-se nos anos 1960 para 1970 e sendo reativada nos anos 1980 com o projeto do presidente estadunidense Ronald Reagan Guerra nas Estrelas. O nosso programa chegou ao fim. Até mais.